tudo bem com vocês? Olá, meu nome é Aline, tudo bem com vocês? Aniora, eu sou a Charlene, mas todos me chamam de Xaxá. Tudo bem com vocês? Anion, eu sou a Rose Aroa. Estamos iniciando o nosso episódio 1 do Pod Biocel. Contamos com a participação dos inscritos em nosso canal. Já assistiram ao episódio piloto? Não? Corre e assiste. Nós estamos tendo um dia bastante animados com o nosso Nunu. Obrigada em nome de nossa equipe do Pod Biocel, aos queridos inscritos do nosso canal. Teremos tantas emoções para compartilhar. Aproveitamos para retificar uma informação passada no nosso episódio piloto. Nós dissemos que éramos 31,7 milhões de seguidores nas redes sociais do Instagram. De fato, essa informação era atualizada no momento da gravação do nosso podcast. Mas como nosso príncipe trabalha incansavelmente, no momento do lançamento do episódio já éramos 31,8 milhões. Hoje somos 31,9 milhões e possivelmente no momento em que lançarmos esse nosso primeiro episódio já teremos mais de 32 milhões. Tudo isso no perfil oficial do nosso príncipe, garantia de sucesso do nosso amado. Aproveitamos para pedir a participação de vocês, respondendo à enquete que estamos lançando das nossas redes sociais, sobre qual dos trabalhos do nosso Nunu vocês gostariam de ter o episódio inteiro. Bora lá participar? Eu e a Aline iremos falar nesse episódio 1 do trabalho do dorama que tornou o nosso Nunu muito famoso. E, para nossa alegria, que trabalho seria esse? Esse mesmo que vocês estão pensando. Gangnam Beauty. My ID is a Gangnam Beauty. Ou, simplesmente, Gangnam Beauty ou Beleza Gangnam. Eu vou começar apresentando para vocês a ficha técnica. Vítima de bullying, Mirai faz cirurgias plásticas para se sentir mais confiante, mas seus problemas não param de aparecer e ela enfrenta novos desafios na faculdade. O gênero é drama e comédia romântica, e o primeiro episódio foi lançado em 27 de julho de 2018. Recebeu prêmios do TV Gold Award for Best Voice Over Performance e as indicações para o TV Gold Award for Best Choice Over Performance. O seu lançamento foi em 2018. Aline, o que mais temos para saber sobre essa história? Muitas coisas para te acompanhar, Rose. Bora começar, gente? Esse é um dos principais trabalhos, gente, que deram ao nosso aluno conhecimento como ator. E Beleza Gangnam também é conhecida como Mini Identidade Beleza Gangnam. É uma telenovela sul-coreana exibida pela GTBC. Ela teve início no 27 de julho a 15 de setembro de 2018. A série, gente, é baseada no Webtoon e leva o mesmo nome, publicado em 2016 pela Navi Webtoon. É também um dos maiores dramas coreanos da história da televisão por assinatura. Essa história nos leva a refletir sobre os padrões de beleza de hoje, como forma de aceitação e reconhecimento. Você tem mais algumas informações pra gente, Rose, é com você? Com certeza, Aline. Vamos falar sobre até que ponto a aparência e os bons recursos visuais levam você a ser aceito pela sociedade. My ID is a Gangnam Beauty explora essa intrincada e complexa questão através do uso de cirurgias plásticas e visualiza as mudanças que vêm com essa prática. A história começa com Mirai se despedindo do que ela achava que era a razão de todos os seus sofrimentos, seu rosto feio, durante seu período escolar. Muitos traumas e sofrimentos nossa protagonista passa, vocês não acham? Concordo plenamente, viu, Rose? Ela faz uma cirurgia plástica, gente, sim, acreditando ter resolvido todos os seus problemas. No entanto, já na universidade, ela está sendo provocada como um monstro da cirurgia plástica de Gangnam. O drama segue sua história de recuperar a autoestima quando ela conhece Kyung-suk. Quando Kyung-suk conhece a Kano Mirae, ele o ajuda a ganhar confiança. Ela aprende o que é realmente a verdadeira beleza. E nós ficamos pensando sobre o que realmente importa para sermos aceitos. Vamos deixar aqui uma questão
E o que importa é a beleza da alma ou a beleza física? Deixa aí nos comentários do vídeo, pessoal. Sua participação é muito especial. Exatamente, Aline. Além das questões de beleza, a história mostra questões familiares, poder político, corrupção. E o nosso Eunor nos mostra seu grande talento, fazendo um personagem totalmente diferente de sua personalidade extrovertida. Kyung-seo sofre muito por acreditar ter sido abandonado e nos toca profundamente em sua luta e superação. História que vai muito além das questões aparentes. Já assistiu? Não? Então faça como a gente e corre para assistir esse K-drama que está na Netflix, um dos maiores sucessos e que alavancou a carreira de ator do nosso Nunô. Não deixe de assistir, é imperdível. Assista com atenção, reflita bastante, preste atenção no desempenho do nosso amado. E vamos agora saber do próximo trabalho. Qual será? Hoje eu vou falar um pouco sobre Hyorin, a historiadora. O primeiro episódio foi ao ar em 17 de julho de 2019 pela emissora original MBC TV. Total de 20 episódios. No drama, há personagens femininas e feministas que lutam contra o preconceito imposto às mulheres. Já a nossa protagonista está narrando e explicando o livro O Sofrimento do Jovem Weather. Este livro de mistério e nada romântico. Essa cena foi para mostrar que Go Hyorin é uma mulher em uma época histórica coreana, dominada pelo machismo. Esse misterioso autor cria histórias de amor nunca lidas antes, algo totalmente real para as mulheres e casais da vida real para a época. Miruá escreve romances com requintes detalhes que deixam os corações e imaginações das damas suspirando e sonhando, proporcionando leveza à vida dessas damas de todas as classes sociais. Em meio a tantos assuntos multifacetados, existe o apaixonado, sonhador, idealista e romântico príncipe Irin, e existe o mistério envolvendo a família real. Os historiadores tiveram liberdade e o papel fundamental para relatar e documentar através da escrita todos os tipos de assunto. Por exemplo, leis, religião, economia, várias dinastias, medicina, etc. Fato até hoje documentados contribuíram para a história coreana. É muito lindo ver o romance entre uma mulher à frente do seu tempo com um jovem príncipe, quebrando preconceitos e tabus para a época. Hyun foi desenvolvendo seu personagem, superando todos os obstáculos que vivenciava no K-drama. Podemos ver o quão talentoso é esse ator. O casal protagonista tem uma química leve, desafiadora e divertida. Difícil não torcer e se apaixonar por esse amor verdadeiro à frente dos tempos. A historiadora Cha Eun-woo fez seu personagem amadurecer através do amor, diferente do drama Two Views, que seu personagem amadureceu com o sofrimento e a solidão. Não é, Charlene? Falar de beleza verdadeira, isso mesmo, True Beauty, ou como os coreanos falam, Choshin Goin. True Beauty é da emissora TVN. O gênero é romance, comédia, amadurecimento e slice of life, que quer dizer fatia da vida em português, e é uma frase que descreve o uso de experiências cotidianas de arte e entretenimento. Tem, no total, de 16 episódios, e o primeiro episódio foi ao ar dia 9 de dezembro de 2020. É a mais querida das séries do nosso querido Eunor, concordam? True Beauty é uma novela sul-coreana de comédia romântica baseada em um webtoon com o mesmo nome, que, digamos, gente, é muito bom. A novela conta com uma garota de ensino médio de aparência complexa e um garoto com passado sombrio que crescem quando se encontram. True Beauty esteve dia 9 de dezembro de 2020 na emissora TVN. Está disponível para streaming através do Viki Rakuten. Em agosto de 2020, a produção dramática confirmou a escalação de Man Da-young, Cha Eun-woo e Hwang Eun-hyuk para os papéis principais. A primeira sessão da leitura de roteiro foi realizada em outubro de 2020. True Beauty não conta de várias histórias, mas temos a protagonista feminina como uma garota do ensino médio chamada In Joo-kyung, sofrendo bullying no início da trama, e que alcançou a fama de garota bonita depois de dominar a arte da maquiagem. Ela se transforma em uma deusa por conta da sua habilidade em make-ups, mas prefere morrer do que revelar seu gosto sem maquiagem para outra pessoa. E sem perceber, ela começa uma história de amor com o único garoto da novela que a viu sem maquiagem.
O nome dele é Lee Soo-ho. Ele é um rapaz atraente, bonito, que parece ser frio por causa do seu passado, sombrio, mas na verdade é doce, cuidadoso e carente de afeto. E voltando a falar de Lee Kyung, que é interpretada pela atriz Moon Da-young. Ela é uma estudante muito otimista, amiga e uma pessoa muito esforçada. E morre de medo que as pessoas a vejam sem maquiagem. Então, depois de dominar suas habilidades na maquiagem, que a tornava outra pessoa, ela se torna a deusa popular da escola. Isso parece ter tudo: aparência, boas notas, dinheiro, excelentes habilidades no basquete, além de todos os jovens jogarem em seus pés. Mas o que ele realmente quer é que as pessoas realmente gostem dele pelo que ele é, e não pelo que ele tem. E para criar um triângulo amoroso, temos Kwon In-hyuk interpretando nosso bad boy Han So-jun, estudante encrenqueiro, porém muito atraente, que apesar da cara de malvado, ele é na verdade um rapaz de bom coração e que age de forma agressiva com relação a Soo-ho por ter uma forte ligação com ele no seu passado. True Beauty é uma história de amor em todas as suas formas: amor em família, amor de amigo, irmandade, aceitação, amor próprio, encontro de almas. Como não se apaixonar por Soo-ho e sua imensa solidão e isolamento? Como não admirar a atuação do Yeon-woo, que parece dizer em seus belos olhos tudo o que sente? Muito a pensar e muito a discutir sobre esse trabalho incrível que coloca nosso coração à prova. Meninas, muitos dizem que o personagem do Yeon-woo em True Beauty foi frio e sem expressão. Vocês acham que esse personagem é parecido com algum outro personagem que ele já tenha protagonizado? Me digam aí. Vim falar com vocês sobre o filme Decibel, onde o nosso queridíssimo Cha Eun-woo estreou nos cinemas no dia 12 de novembro de 2022. Vou estar falando com vocês primeiro sobre a ficha técnica e depois alguns detalhes sobre o filme, sem dar muito spoiler, porque quem ainda não acompanhou vale muito a pena assistir. Bora acompanhar a ficha técnica comigo então? Decibel, gente, é um filme de ação e terror urbano sul-coreano que foi lançado no ano que passou de 2022. Estrelado, gente, pelos atores Kim Rae-won, Lee Jong-suk, Jong Sang-won e Park Bin-won e o nosso queridíssimo Cha Eun-woo. A história do filme se desenrola, gente, quando uma bomba que responde ao som é descoberta no centro da cidade. Este ataque terrorista ocorre após um acidente ocorrido há um ano em um submarino. E figuras muito importantes aparecem no filme como um comandante de submarino, um repórter e um membro do comandante de apoio à segurança da defesa se reúne para tentar parar a bomba. A data de lançamento do filme foi no dia 12 de novembro de 2022 e o diretor do filme é Won In-ho. Nosso queridíssimo Cha Eun-woo, gente, está recebendo muito reconhecimento de profissionais da indústria do entretenimento por sua atuação em Decibel, que é um filme de ação e terror. O filme se baseia, gente, em um projetista de bomba que tenta ocupar o centro da cidade, com uma bomba especial que explode assim que o barulho aumenta, e um ex-capitão da marinha que é seu alvo. Uma trama, gente, surpreendente do início ao fim. É considerada por muitos como uma história triste que leva às lágrimas. O filme Decibel, gente, é o primeiro trabalho do nosso queridíssimo Cha Eun-woo para o cinema, e esperamos que seja o primeiro de muitos. A história dá salto, gente, no tempo e apresenta uma trama ágil e que pretende prender o público com muita ação e surpresa. Nós assistimos o filme e ficamos surpresos a tantas emoções, pois a narrativa, a gente não traz essa questão de quem é de fato o vilão e de quem é de fato o mocinho. Suas atuações fantásticas até que colaboram com um final de muita emoção. Decibel, gente, é o terceiro filme de ação de terror urbano dirigido por Won In-ho, que é avaliado como o melhor tensão de gênero cruzado da Coreia, através de histórias e materiais diferenciados. Além disso, vemos submarinos, bombas químicas e especialistas em bombardeio, em um cenário que nos lembra um verdadeiro ataque terrorista urbano, em larga escala, e a perseguição dos protagonistas que tentam evitá-los. O nosso queridíssimo Cha Eun-woo, gente, assume o papel de um fuzileiro naval, que tem suas próprias crenças. Ele é um marinheiro jovem, mas firme e responsável pela detecção de sonar. Sua participação é curta na trama, mas seu personagem é central para o desenrolar de toda a história. A fortíssima e impactante emoção passada pelo personagem do nosso querido Cha Eun-woo é simplesmente inesquecível e a todo momento temos suas expressões servindo como um ponto de construção da história.
E o que podemos dizer ao nosso queridíssimo Chaonon, gente? Parabéns! Ele simplesmente foi o melhor e deu o seu melhor no filme, em curta participação. Fechando os principais trabalhos de Nunu, temos aquele que está nos deixando enlouquecidas. Esse mesmo, Island. Sou suspeita para analisar esse trabalho, mas estou feliz demais com mais esse grande personagem e atuação de Eunwoo. Como um padre pode levar tanta gente a pecar? Vamos tentar descobrir? Vamos falar agora a ficha técnica desse drama. Lee Min-ho é a única filha de seu pai, que dirige o grupo Daehan. Sua atitude arrogante e egoísta faz com que ela cometa um grande erro que eventualmente leva seu pai a bani-la para a ilha de Jeju. Lá, ela é designada para trabalhar como professora de ética no ensino médio. Sem o conhecimento dela, a ilha é onde o mal vagueia livremente. Ela conhece outros indivíduos na ilha e juntos os personagens unem forças para combater o mal. É a emissora OCN, episódios 10 na primeira temporada, e a duração média de cada episódio é de 70 minutos. Há uma estreia mundial que ocorreu no dia 30 de dezembro de 2022 e desde então as nossas sextas-feiras nunca mais têm sido as mesmas. Jong-sun assume o papel de Go-tan, que foi criado para cuidar do mal com o Pan. No entanto, após um evento fatídico, Go-tan começa a se opor a Pan, adicionando uma reviravolta e suspense estimulantes à história. Com a formação repleta de estrelas dos 4 atores principais e uma história única, o drama reinterpreta de forma empolgante as lendas e fábulas da bela ilha de Jeju, com um toque moderno. O autor do webtoon original, Yeon-hin Wan, participará como produtor do drama, aumentando ainda mais a qualidade de Island. A história de ação e fantasia traz Yeon-han, nosso Eunwoo, como um jovem padre exorcista que tem a missão de combater as forças do mal nessa ilha. O jovem sacerdote recebe uma mensagem divina que o leva até lá. Então, repleta de demônios. Yeon-han terá que exterminar as forças malignas. Haja emoção. Temos que destacar aqui o quanto nosso Nunu se supera em uma atuação como essa, já que nós, Charmes e Aroas, sabemos o quanto o Nunu é, digamos assim, assustado, chegando mesmo a ter medo de sua própria sombra. Cena inesquecível. Quem não se lembra de um episódio de sua participação no show Master in the House, em que acontece exatamente isso? É inesquecível e muito engraçado. Island promete e não deixa a desejar em emoções e calafrios em abundância, com esforço meticuloso, indo para o quartel-general e uma série de monstros e demônios aterrorizantes. Lee Min-ho, a herdeira do CEO da Daehan Group, viaja para Jeju na esperança de começar uma nova vida como professora. Mas como ninguém espera, ela passou sua vida sendo mimada. Jeju não é o lugar ideal para isso, especialmente quando ela, de repente, se vê alvo de demônios de todos os tipos, terrivelmente assustadores, que querem matá-la a todo custo. Ela pede ajuda de Pan para protegê-la, pagando a ele uma quantia enorme de dinheiro por cada demônio que ele mata. Mas depois de testemunhar a ferocidade violenta com que ele faz isso, ela não tem tanta certeza se o homem é assim, digamos, o seu salvador, ou alguém mais perigoso ainda do que os demônios. Uma das cenas marcantes que podemos destacar é a luta de Yeon-han, nosso querido Nunu, com Pan. Cenas de deixar nosso coração a 1000 por hora. Nós não queremos dar muitos spoilers. Ou não. Só alguns. Simplesmente imperdível. Totalmente diferente dos personagens anteriores,
que nossa Aline, Xaxá e Andréia falaram aqui nos outros trabalhos de ONU, temos agora um jovem padre exorcista que vem diretamente da Itália para movimentar essa história de ação e terror, com muito charme, beleza e carisma. Que diferença temos aqui? Os traumas de Kwon Seok, a solidão do príncipe Rin, a falta de amor de Suho, a coragem do nosso inesquecível Sargento Tairok, de Decibel, e tantas facetas dos outros personagens vividos por nosso amado Eunwoo e que infelizmente não temos tempo de falar um por um aqui nos nossos podcasts, mas teremos espaço para falar sobre todos eles. Queremos que vocês fiquem super ligados. Agora, esses personagens dão lugar a uma faceta inesperadamente charmosa, cativante e magnética de um padre chamado na Itália de Giovanni e Johann, que significa João, para o decorrer da história. Que sucesso indiscutível! Se vocês quiserem saber, tem sido top 10 em todas as plataformas de streaming, que estão disponibilizando os capítulos semanalmente, e nós ficamos ansiosamente aguardando para vê-los. Temos que falar de algumas cenas fantásticas, como o primeiro exorcismo dos 2 primeiros capítulos, e Eunwoo falando italiano e latim perfeitos. E o charme desse padre que tem mexido com nossos corações a cada episódio. Aslan promete como um dos grandes e magníficos trabalhos desse ator maravilhoso e digno de muitas premiações que é o nosso Eunwoo. Nós estamos aqui para aplaudi-lo de pé e que esse trabalho seja coroado com muito sucesso, porque se depender de nós, Aroas e Charmes, ele já está entre uma das melhores histórias de 2023. Não deixem de assistir, é imperdível, é inesquecível, é memorável. Ver Eunwoo como padre é simplesmente um presente, acho que de Deus. E chegamos aqui com muitas emoções, observações e colaborações muito interessantes dessa equipe que forma o podcast do nosso Nunu. Nós solicitamos que vocês não deixem de responder à enquete que será lançada agora, juntamente com esse episódio. Não deixe de responder nas redes sociais. Qual desses trabalhos que foram apresentados aqui você gostaria de ver como tema do nosso próximo episódio? Vamos lá, Aroas e Charmes? Escrevam, comentem, respondam à nossa enquete, carinhosamente produzidos. É uma dedicação muito grande e um prazer enorme participar desse projeto, que já tem sido uma espécie de encontro e reencontro de grandes amigos. No próximo episódio, já teremos nosso primeiro convidado especial sendo entrevistado. Estamos curiosas, não é verdade? Quem será? Acho que sinto vibrações internacionais vindo desse ladinho aí das redes sociais. Não percam o nosso segundo episódio e o entrevistado do mês de janeiro. Contamos com vocês, Aru. Obrigado por assistir, obrigado por nos ouvir, obrigado por participar. Até a próxima. Annyeong! Annyeong, Aroa. Annyeong, Aroa. E terminamos por aqui, gente. Muito obrigado por todo o apoio de vocês e das pessoas que deixaram comentário no nosso primeiro podcast. Quem não conferiu, vamos deixar o link nas descrições. Acompanhe, gente, deixam muitos likes. Desejamos a todos vocês um começo de ano maravilhoso, com muita saúde e sucesso nesse 2023. Annyeong, gente. Kamsahamnida.